Uma outra técnica do tipo funcional, né, então caixa preta, o black box, é a análise do valor limite. Essa técnica, na verdade, complementa o particionamento em classe de equivalência e basicamente fornece alguns critérios para definir quais são os valores, né, os casos de testes a serem criados para cada classe, né? Então, quais valores usarem para cada classe. A análise do valor limite se baseia na observação do que, por razões que ainda não são bem conhecidas, né, talvez não são bem investigadas, a maioria de erros, né, no sistema tende a aparecer nos limites do domínio de entrada, né, ou nos limites das condições de entrada, ao invés de que no centro desses intervalos, né, em vez de que em valores comuns, entre aspas, né. Então, a técnica de análise do valor limite é uma técnica que usa essa ideia, né, para definir os casos de testes, né. Isso é uma observação bastante intuitiva, né, que a gente pode verificar do que muitas vezes, né, os defeitos estão relacionados com, por exemplo, incluir ou não a extremidade de um intervalo ou errar uma condição do intervalo. Então, essas observações, essa técnica pode ser aplicada em várias situações, né? No geral, em todos os casos em que você tem uma faixa de valores que de alguma forma deve ser considerada válida no sistema, no programa, né, isso pode se aplicar em várias situações. Vamos ver três, né? Lembrando que, de novo, todas essas são diretrizes, né? E a aplicação desses conceitos, dessas ideias, depende um pouco sempre do testador, do que ele quer priorizar, do que ele quer testar de fato e quais são os requisitos do sistema. Mas então, né, primeiro, assim, né, o que essa técnica fala, né, é que se você tem uma condição de entrada específica, né, que define uma faixa de valores que é limitada, né, por dois valores A e B, né, os casos de testes devem ser projetados, né, atingindo os valores A e B, né, os limites do intervalo, e os valores imediatamente do lado, né? Então, o valor imediatamente inferior a A e o valor imediatamente seguinte, né, imediatamente superior a B, né? Então, basicamente, né, as extremidades do intervalo e os valores imediatamente do lado, né, no externo do intervalo. Por exemplo, se a gente tem um requisito que a nota do aluno deve estar no intervalo 0,0 até 10,0, né? Quais seriam os valores nesse caso, né? Vou deixar um segundo aqui para pensar, enfim, para parar o vídeo se quiserem, né? A gente precisa, né, testar os valores, as extremidades do intervalo, né? Então 0,0, 10,0 e os valores imediatamente do lado, então menos 0,1 e 10,1. Né? Nesse caso, assim, né, fazendo assim, né, você tem, na verdade, dois casos de teste para a classe válida, né, e um caso de teste para as classes inválidas do lado, né. Enquanto, né, no particionamento em classe de equivalência, a gente tinha, na verdade, só um valor, né, para a classe válida, né. Essa técnica, né, vai dizer que é melhor, né, testar como valores da classe válida as extremidades do intervalo. Depois, de novo, você pode também testar no meio, né, mas na ideia de reduzir ao mínimo os casos de testes com uma certa confiança do que a gente pega os defeitos mais comuns, né, é melhor testar nas extremidades do intervalo. Outro exemplo, né, a entrada da data de nascimento deve estar no intervalo de 1º de janeiro de 1900 até hoje, né? Então, aqui, de novo, valores, né, extremidades do intervalo, data do 1º de janeiro de 1900 e data de hoje.
mais, né, os valores do lado, então 31 de dezembro de 1899 e data de hoje mais um dia, então, né, data de amanhã. De novo, data de nascimento deve ser menor ou igual a hoje, né? Então, a gente aqui, na verdade, tem um intervalo, né, sem um limite inferior, né? Então, né, seria a data de hoje, né, e data de hoje mais um dia, né, data de amanhã, que seria, né, imediatamente do lado do limite do intervalo. Outro exemplo, né, também com valores relativos, né, ainda pode considerar, né, então, o salário cadastrado deve ser maior ou igual ao salário mínimo e no máximo 10 mil reais, né. Então, de novo, né, valores do intervalo, né, salário mínimo 10 mil reais e valores imediatamente adjacentes, né, então salário mínimo menos 0,01 reais, né, menos um centavo, e 10 mil reais e um centavo. Né. A segunda diretriz ou situação onde você pode aplicar esse conceito, né, o conceito de análise do valor limite, é nas saídas geradas pelo programa. Né. Então, como a gente tem visto no particionamento nas classes de equivalência, às vezes é mais fácil agrupar em classe de equivalência as saídas do programa, né, do que as entradas, né. Então, nesse caso, né, ou em outros casos também, você pode aplicar o conceito de análise do valor limite nas saídas, né. Isso, de novo, depende um pouco do testador, né, do sistema, dos requisitos, então, o que ele quer testar, o que precisa ser testado, né. Mas vamos fazer um exemplo, por exemplo, de um programa que gera um relatório para mostrar a quantidade de funcionários que ganham em várias faixas de salário, né. Então, até R$ 1.000, acima de R$ 1.000 é até 3.000, né? Acima de 3.000 é até 5.000 e acima de 5.000. Né? Então, o que a gente precisa fazer, né, é ver que né, essas faixas sejam respeitadas, né? Então, a gente poderia fazer, né, um cadastro de pelo menos um funcionário para cada um desses valores de salário aqui, né, que são os gerados pela análise do valor limite. Né? Então, os limites do intervalo, né, é o valor imediatamente do lado do intervalo. Né? Então, o menor valor possível, né, do primeiro intervalo, né, 0,01 reais, até o valor que define o intervalo, R$ 1.000, né, e mesma coisa para os outros intervalos. Né? Então, R$ 1.000 e um centavo, né, que é o limite do segundo intervalo, até 3.000, 3.000 e um centavo, até 5.000 e 5.000 e um centavo, né, que é o mínimo valor do intervalo acima de 5.000 reais. Né? Então, assim, né, com o cadastro, né, de funcionários com esses salários, a gente consegue testar que os intervalos sejam respeitados, né, sejam bem definidos e que essa funcionalidade seja bem implementada. Terceiro ponto, né, terceira situação, né, que na verdade, né, assim, né, uma extensão das outras, é a aplicação da mesma ideia em outros lugares, entre aspas, né. Então, você pode, por exemplo, aplicar a análise do valor limite em alguma estrutura de dados interna, né, do sistema, né. Por exemplo, né, se você tem que alguma pilha, algum vetor tem no máximo 100 posições, né? Aí você pode testar com justamente o limite máximo, né? E o limite imediatamente
o valor imediatamente seguinte, né, 101, por exemplo, né. Ou, né, outro exemplo de uma turma que aceita no máximo 30 alunos matriculados, né, aí a gente pode testar cadastrando 30 alunos, né, que é a extremidade da condição, né, e 31, que é o valor imediatamente seguinte, né. Então, isso de novo é o papel do testador pensar onde, né, eu posso aplicar esses critérios com base nos requisitos do sistema. Vamos fazer agora alguns exemplos mais complexos, né, de análise do valor limite, né, então mais reais talvez, né, ou realísticos. No primeiro, né, vamos pegar, né, um exemplo de um sistema de cálculo de imposto, né, e no específico o cálculo do desconto por cada dependente, né, e assim, né, não sei se é feito assim mesmo, né, mas vamos assumir que o cálculo é feito assim, né, então a entrada do sistema é a idade do dependente, né, da pessoa dependente, né, que, né, primeiro requisito, né, a idade do dependente, para ser considerado dependente, deve estar no intervalo entre 0 e 24 anos, né. Depois tem algumas regras de desconto, né, para dependentes até 12 anos, inclusive, né, incluindo 12 anos, o desconto é de 15%. Entre 13 e 18 anos, inclusive, o desconto de 12%. A partir dos 19 anos aos 21, inclusive, de novo, o desconto é de 5% e dos 22 a 24 é de 3%. Né? Então, como é que a gente pode testar esse sistema? Né? Vamos usar a análise do valor limite. Né? A primeira observação, né, é que tem uma faixa principal, né, vamos dizer, de validade do dado, né, de input, que é de 0 a 24, e depois várias subfaixas. Né. Então, o que a gente pode fazer, né, é aplicar o conceito de valor limite a cada uma desses requisitos, né, dessas faixas. Né. Então, aqui, de novo, se vocês querem pensar, né, como poderia ser o caso de teste nesse sistema, pausem o vídeo, né, e a gente vai ver logo isso. Então, né, a gente tem essas 5 faixas, né, 0,24, 0,12, 13,18, 19,21, 22,24. Então, para cada faixa, valores limites e valores imediatamente adjacentes, né? Então, primeira faixa, né? 0 e 24, né? Menos 1 e 25, né? Segunda faixa, 0, 12, menos 1 e 13, né? E por aí vai. 13, 18, 12, 19, 19, 21, 18, 22 e tal, né? Aqui, né, tem alguns, assim, né, alguns valores apagados, né? Por que isso, né? De novo, esses são critérios, são heurísticas para definir os casos de testes, mas lembrando que a gente quer minimizar os casos de testes, né? Então, simplesmente vamos remover os valores duplicados, né? Então, esse 24, 25 está aqui, mas está também, né, nessa faixa aqui, né? Menos 1 é 0 está aqui, 12 e 13 está aqui já, né? Então, na verdade, né, o conjunto de casos de testes, de entradas, né, de testes finais, né? Então, na verdade, as entradas dos casos de testes finais, né, são essas, né? Menos 1, 0, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 24 e 25, né? Eu falei as entradas dos casos de testes, né? Por quê? Porque o caso de teste tem que ter um resultado esperado, né? Então, aqui a gente tem só as entradas, né? A gente vai precisar de um oráculo para saber o resultado que deveria ser retornado.
Como segundo exemplo, podemos rever o exemplo que temos feito nas classes de equivalência, né, o exemplo das senhas, e aplicando a análise do valor limite, né, no tamanho da senha, que era uma das condições de entrada, né? Então, assim também para deixar claro, né, a relação entre essas duas técnicas, né? Então a gente tinha essa situação, né, 3 condições de entradas: começar com uma letra, conter letras e dígitos após a primeira letra, e ter de 4 a 8 caracteres. A gente tinha encontrado, né, essas classes de equivalência. Então, uma classe das senhas que satisfazem todas essas condições, né, e as classes, cada uma invalidando uma condição. E a gente tinha esses casos de testes, né, assim, gerados, né, um caso de teste para cada classe, né. Então, aplicando a análise do valor limite, né, na verdade a gente né, precisa testar, né, então, as extremidades do intervalo, né, então precisa ter uma senha com tamanho 4 e uma com tamanho 8 que seja válida, e os valores imediatamente do lado, né, adjacentes. Então, para senhas maiores, né, precisamos de uma senha de 9 caracteres, e para senhas menores, né, uma senha de 3 caracteres, né? Então, por exemplo, aqui, né, essa PW, né, que seria a senha inválida, né, para testar as senhas menores de 4, né, não teria que ser mais de 2 caracteres, mas teria que ser de 3, né, enquanto essa aqui, né, está certo, né, porque está com 9 caracteres, né. E as válidas a gente precisaria de duas, né, 4 é 8, de tamanho 4 é 8, né. Então, revisando esses casos de testes, né, então, né, a gente pode colocar PWD, né, como inválida, né, com tamanho 3, senha 2014 está ok, as outras estão ok, e como senhas válidas, né, a gente pode colocar JL10, né, como senha válida de 4, JLMS 1000 como senha válida de 8, né. Então, de novo, qual critérios adotar e onde, né, é o papel do testador, né. O terceiro exemplo é um exemplo um pouco mais complexo, né, mas que a gente pode usar para ver como, na verdade, a análise do valor limite a gente pode usar em vários contextos, né, e em vários lugares, mesmo no mesmo sistema, né. Então, nesse exemplo, é um exemplo de controle de um processo industrial, né. Então, controle de temperatura e pressão de algum sistema de um processo industrial. E a ideia é que, né, esse sistema fica, né, monitorando temperatura e pressão e dispara um alarme, né, um alerta se a temperatura ou pressão chegarem em uma temperatura crítica, e assim manda, né, para desconectar o processo, interromper o processo. As entradas desse sistema são, então, a temperatura e pressão atual, né, e uns valores de configuração, que é a temperatura de ebulição do produto que está sendo processado, né, então, que vai entre 80 e 210 graus, e um tal coeficiente Z, né, que vai de 0,2, né, 0,2 até 2,5, né. Com base nessas configurações, né, que são as características do produto processado, a temperatura e a pressão crítica variam, né. Então tem um cálculo do valor crítico, o valor crítico, né, máximo da temperatura é basicamente o dobro da temperatura de ebulição, né, T vezes 2, enquanto para o cálculo do valor crítico da pressão tem uma condição aqui, né, se a temperatura de ebulição for menor de 105, então tem
pressão crítica é temperatura crítica vezes Z. Caso contrário, né, é a temperatura de ebulição vezes Z, né? Então, né, se esses valores forem atingidos, o sistema tem que dar um alarme, né? Então, resumindo, né, a gente tem uma temperatura de ebulição né, um intervalo entre 80 e 210, tem um coeficiente Z e tem uns cálculos do valor crítico, né? Então, temos aqui, né, os valores limites para a temperatura de ebulição, que são né, 80, 210, 79 e 211, né, que são os limites do intervalo e os valores imediatamente do lado. Temos a mesma coisa, né, para Z, né? Então 0.1, 0.2, 2.5, 2.6. Mas também temos, né, a condição de quando a temperatura de ebulição for menor de 105, né? Então temos os valores de 104 a 105, que também, né, são valores limites, porque muda a forma de calcular os valores, né, os valores críticos, né? Mas além disso, né, esses são os valores limites para né, os valores de configuração do sistema, né, T, E e Z, mas temos que considerar os valores limites da temperatura e pressão atual do sistema, né? Então, aqui tem um exemplo, né? Na verdade, a gente teria vários casos de teste a mais, né? Mas assim, é para dar a ideia, né, do que nesse caso de teste aqui, por exemplo, né, a gente está testando com temperatura de ebulição 80, né, e Z, coeficiente Z 0.2, né? Isso dá que a temperatura limite é 160, né, 2 vezes 80, a pressão limite é 32. Então, a gente teria que testar com os valores limites, né, de 159 né, de temperatura atual, né, e 31.9, né, que daria o resultado de continuar, porque são valores imediatamente abaixo dos valores limites calculados, né, mas teria também que calcular, né, que testar com os valores acima, né? Então 161 32, né? 160 33, né? Que teria que dar suspender, né? E a mesma coisa a gente pode, né, pode fazer nos outros com os outros valores, né? Aqui, né, vale a pena notar, né, perceber que a gente introduziu um novo valor para Z, né, que é 1.5, né? Isso porque, de novo, né, a gente não quer misturar muitas condições, né? Então, já 104 e 105 são valores limites do intervalo para o cálculo das temperaturas críticas, né, da pressão crítica, na verdade, né? Então, né, aqui a gente quer um valor de Z normal, né, no meio do intervalo, para não misturar muitas condições, né? Então, de novo, né, essas são escolhas do testador, né? Não tem um número optimal, né? Não tem um número sim, de casos de testes que você precisa ter, né? Precisa conhecer as diretrizes para criar esses casos de testes, mas quando parar de testar, né, é uma escolha um pouco do testador, né? Mas aqui a ideia, né, é que, bom, você tem os limites, né, desses intervalos dos valores de configuração, depois tem uns valores que são calculados, né, com base nesses valores, e aí você pode aplicar, né, os valores, análise do valor limite nas entradas, com base nesses solhas, né, nesses threshold que são calculados
dinamicamente, vamos dizer, né, que são calculados com base nesses t e z. Né? Então, assim, todas as vezes que você tem algum limite, algum intervalo, né, você pode aplicar essa técnica do valor limite. Último exemplo, temos aqui uma função que aceita como entrada um conjunto de valores inteiros, e esses valores inteiros, assim, o conjunto é válido se ele contém de 4 a 6 valores inteiros, e os valores devem estar no intervalo entre 10 e 99, e a função, né, deve dizer se esse conjunto é válido ou não. Né? Então, como é que a gente pode testar essa função? Né? Então, aqui temos duas condições que definem, né, uma entrada válida ou inválida. Então, o tamanho do conjunto, né, de 4 a 6 e os valores do conjunto. Né? Então, como em outros exemplos, a gente pode achar as classes. Né? Então, a classe é válida, né, quando as duas condições estão satisfeitas, e as classes inválidas, né, quando uma das duas condições não é satisfeita. Né? Então, o tamanho do conjunto, né, e os valores do conjunto. E para gerar os casos de testes, a gente pode combinar, né, os valores limites de uma condição com a da outra. Né? Então, a gente precisa testar a classe válida, né, com as duas condições satisfeitas, e as classes inválidas. Né? E podemos combinar os valores limite. Né? Então, aqui tem um exemplo de casos de testes. Né? A gente precisa testar quando as duas condições estão satisfeitas, então os valores são válidos. Né? Então, aqui a gente tem o tamanho 4, né? que é um valor limite, com os valores válidos. Né? Mas aqui também temos os valores que são os limites, né, dos valores possíveis do conjunto. Né? Então, tamanho 4 com valores incluindo 10 e 99. Né? Tamanho 6, que é a outra extremidade do intervalo, com valores válidos incluindo 10 e 99. Depois, valores válidos, mas tamanhos não válidos. Né? Então, tamanho 3 e tamanho 7, né? Incluindo os valores válidos das extremidades. Né? Tamanho válido, né? Então 4 e 6 com valores não válidos. Né? Então, tamanho válido 4, mais incluindo um valor inválido, que é o valor limite. E a mesma coisa, né? Tamanho válido, mas com 100, que é o valor imediatamente depois do valor limite do intervalo. Né? Então, essa é uma forma. Né? De novo, aí é questão de escolher. Né? A gente poderia criar outros casos de testes, né? Mas essa é uma forma de combinar e, de novo, de ver que essa técnica pode ser usada em vários lugares. E realmente, assim, estou ficando bastante nisso, porque essas são básicas, mas são bastante usadas e bastante úteis em várias ocasiões. Aqui tem alguns exercícios, né, que seria para fazer em sala de aula, né, mas claramente a gente não vai poder fazer. Então eu vou vocês podem fazer aqui no vídeo, mas eu vou colocar também no Classroom. Né? Então eu não vou ler o texto aqui, né, enfim, mas fica mais fácil vocês pausar o vídeo e ler o texto. Mas basicamente é mais ou menos o exemplo que a gente viu da senha. Né? Então tem um login aqui com algumas condições. Exercício 2 tem mesmo exercício com algumas condições a mais. Né? Então, mais ou menos a mesma coisa. De novo, vocês querem pausar o vídeo. O terceiro é um programa que recebe uma cadeia de caracteres, né, de um determinado tamanho, de 1 a 20, e um caractere a ser procurado. Né? Informa a posição do caractere na cadeia. Tem algumas outras condições a ser respeitadas. Basicamente, é uma função de busca de um caractere em uma cadeia, né? Uma cadeia de caracteres, como você pode encontrar no Java ou no C. Né? Então, essa é a ideia.
O exercício 4, de novo, né, com cadeias de caracteres, mas nesse caso a função recebe uma cadeia de caracteres e substitui uma sequência de espaços, né, em branco por um espaço em branco, né? Então, aqui de novo testar essa função com análise do valor limite, né? Que tem uma dica também que né, a análise do valor limite nesse caso pode ser usada na quantidade de caracteres em branco na cadeia, né? Então, quais cadeias de caracteres eu preciso passar, né, como caso de testes para essa função. E o exercício número 5, né, a especificação de um programa que aceita de 2 a 3 parâmetros de entrada, que devem ser números inteiros de 4 dígitos, maiores ou iguais a 5.000, né? E o programa tem que falar se esses dados são válidos ou não, né? Isso é o mais parecido com outros exemplos que a gente tem visto.